Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer o segundo vídeo do meu canal chamado Multimatrix. O termo que eu criei é um neologismo para dizer que não existe apenas uma matrix, mas infinitas matrix. Porque todos nós temos a ideia intuitiva de que existe uma verdade. E todos nós também temos a ideia de que nós conhecemos qual é a verdade. Ou seja, qual é a teoria que explica o universo, o ser humano e a metafísica. Uma teoria que explica todas as coisas. Ou seja, cada um de nós se sente confiável com a sua teoria que explica todas as coisas. E hoje, coincidentemente, é o dia 1º de abril de 2024. Estou aproveitando essa data para dizer que as Matrix elas não são necessariamente uma mentira, mas elas também não são necessariamente verdadeiras. Se existe mais de uma Matrix, qual é a verdadeira? Eu costumo dizer, se todo mundo acha que está certo, quem é que tem razão? E todos dirão, eu tenho razão. Então hoje, o que eu vou fazer? Eu vou explicar a dinâmica da construção das Matrix. Como que as Matrix são construídas ao longo da história. O livro que melhor retratou essa ideia é um best-seller internacional, este aqui, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, do Yuval Harari. A maioria já deve conhecer, já deve ter lido, onde ele, nessas 400 páginas do livro, ele explica como foram construídas a maior parte das teorias da humanidade. Sejam teorias políticas, sejam teorias religiosas, sejam teorias econômicas, sejam teorias sociais. Ele diz, por exemplo, nessa frase, como você faz as pessoas acreditarem em uma ordem imaginada como o cristianismo, a democracia ou o capitalismo? Primeiro, você nunca admite que a ordem é imaginada. Você sempre insiste que a ordem que sustenta a sociedade é uma realidade objetiva, criada pelos grandes deuses ou pelas leis da natureza. Então, aqui já dá para ver que ele fala, por exemplo, que o cristianismo, que é a religião, a democracia, que é uma teoria política, e o capitalismo, que é uma teoria econômica, são todas construídas, são todas criadas pela imaginação humana. E ele coloca aqui como a dinâmica do processo da criação 3 pontos. Ele diz o seguinte, para entender isso, precisamos compreender a diferença entre objetivo, subjetivo e intersubjetivo. Objetivo. Um fenômeno objetivo existe independentemente da consciência humana e das crenças humanas. A radioatividade, por exemplo, não é um mito. Então, esse mundo objetivo seria o universo. O universo, com tudo que existe no universo, com todas as suas leis físicas, químicas e biológicas. Esse é o aspecto objetivo. O segundo aspecto é o subjetivo. Subjetivo é algo que existe dependendo da consciência e das crenças de um único indivíduo. Ela desaparece ou muda se aquele indivíduo em particular mudar suas crenças. Então, o subjetivo é a crença individual, a crença de uma pessoa. E a pessoa pode mudar de crença. Por exemplo, uma pessoa pode nascer no Ocidente como cristão e depois vai para a escola, começa a estudar e se torna agnóstico ou ateu. Então, o aspecto subjetivo, é o que a pessoa pensa sobre a verdade. E o terceiro ponto é o intersubjetivo.
O Harari diz assim: intersubjetivo é algo que existe na rede de comunicação ligando a consciência subjetiva de muitos indivíduos. Muitas das forças mais importantes da história são intersubjetivas: as leis, o dinheiro, os deuses e as nações. Então, a partir desses 3 pontos, nós podemos ver como são construídas as matrix. Primeiro, existe um universo, o universo físico que existe há bilhões de anos com suas leis, independente da existência ou não do ser humano. Aí surgem os seres humanos, e os seres humanos começam a olhar para esse universo e para si mesmos e começam a buscar respostas, explicações para a existência do universo e para a existência de si mesmos. E por último, quando esses indivíduos eles convencem outras pessoas daquela teoria, ela cria uma matrix. Então aqui está criada uma matrix. Então o que é uma matrix? Uma matrix é uma crença compartilhada por algumas pessoas, que pode ser um clã, uma tribo indígena, pode ser uma cidade, pode ser um país, pode ser uma nação, pode ser a humanidade. Então, como a Matrix ela é construída a partir de crenças individuais que interpretam o universo, não existe apenas uma Matrix. Todas as crenças são Matrix. Todas as crenças. E quando uma pessoa troca de crença, ela troca de Matrix. Então, aquela ideia do filme Matrix que fala que quando uma pessoa sai da Matrix, ela cai na realidade, isso não existe. Quando uma pessoa sai de uma Matrix, ela cai em outra Matrix. Não tem como escapar no nível humano das Matrix. O que nós usamos para interpretar o universo? Nós usamos nossos 5 sentidos. Por milhares de anos, o ser humano apenas observou o universo pelos seus 5 sentidos. E depois, com a evolução tecnológica, nós começamos a desenvolver aparelhos para investigar esse universo, através de microscópios, de telescópios, foguetes, satélites, e tudo isso que nós estamos fazendo hoje, baseado na amplificação dos nossos sentidos pelos aparelhos, pela tecnologia. Um dos problemas, por exemplo, do Harari, é que mesmo ele conseguindo entender toda essa dinâmica da construção das Matrix, ele também cria uma Matrix, o que é inevitável. Por exemplo, nessa frase: se você passa horas rezando para espíritos guardiães inexistentes, não está perdendo um tempo precioso? Ou, não há deuses no universo, nem nações, nem dinheiro, nem direitos humanos, nem leis, nem justiça, fora da imaginação coletiva dos seres humanos. Então, quando ele fala que os espíritos guardiães não existem e não existem deuses, é porque ele é ateu. Então, um ateu dirá: os deuses não existem. Já os religiosos dirão: a ciência está enganada. E ambos falarão com absoluta certeza, mas todos estão enganados, seduzidos pelas suas próprias matrix. Por exemplo, eu trouxe alguns livros aqui para mostrar. Quem me conhece sabe que eu tenho milhares de livros aqui em casa. Eu leio desde a minha infância e leio todo tipo de teoria. Se você der uma olhada na minha biblioteca, você verá que eu tenho todo tipo de teoria, de esquerda, de direita, de religião, de vários tipos de religião, de biologia, todos os tipos de teoria. Por exemplo, eu selecionei alguns livros só para mostrar a questão da Matrix. O problema com Deus, as respostas que a Bíblia não dá ao sofrimento, Bart Ehrman. Esse Bart Ehrman era um teólogo que, de tanto estudar a Bíblia, ele percebeu que o Jesus descrito em Mateus, Marcos, são parecidos, muito parecidos. Ele é muito humano, ele sofre com grande dor e abandono na cruz. Mas em Lucas, Jesus já é mitológico e ele é totalmente pacífico. E na cruz, ele diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E em João, Jesus é totalmente metafísico. A princípio, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Então ele percebeu que essas descrições de Jesus não eram descrições reais, mas eram interpretações pessoais de cada um dos apóstolos, se é que foram aqueles apóstolos que fizeram. E depois ele se tornou ateu. Esse livro, História do Ateísmo,
Olha o tamanho do livro, parece o do Harari, né? Tem quase 700 páginas, mostrando como que o ateísmo evoluiu ao longo da história. Aqui um livro sobre o nascimento do purgatório, Jacques Legoff. Ele conta como foi construída a ideia no cristianismo do purgatório. Esses aqui são só alguns livros que estão confrontando as teorias teológicas, mas eu tenho muitos livros tradicionais do judaísmo, do islamismo, do cristianismo, do hinduísmo, do budismo. A minha ideia aqui é só mostrar que existe matrix, que existem diversas matrix a favor e contra. Um outro livro muito interessante para questionar as nossas verdades e percepções da verdade é esse livro aqui do Leonard Mlodinov, Subliminar, Como o Inconsciente Influencia Nossas Vidas. Nesse livro, ele mostra que muitas das nossas percepções do mundo são completamente falsas, ilusórias e construídas. Aqui um livro sobre o questionamento da teoria política de esquerda, o mito do governo grátis. Então aqui é a questão do mito. Mas tenho aqui também na biblioteca, por exemplo, do José Souza, A Elite no Atraso da Escravidão Lava Jato. Então você vê que toda teoria pode ser confrontada. E aqui o famoso filósofo Karl Popper, A Lógica da Pesquisa Científica, que questiona a própria ciência e os seus argumentos e métodos científicos de pesquisa e investigação. E aqui os livros que eu escrevi, Os Mitos e a Realidade dos Anjos da Bíblia. Esse livro é sobre o judaísmo, é sobre o Antigo Testamento, sobre os anjos cabalísticos. E hoje, se eu fosse reescrever, eu não colocaria a realidade, eu colocaria só os mitos dos anjos da Bíblia. Porque a realidade significa que eu sei qual é a realidade. E hoje, bem mais amadurecido, eu diria que eu não colocaria essa palavra realidade. Talvez eu colocaria a evolução histórica. Seria mais saudável. Esse livro, A Grande Revelação do Ano 2000, eu escrevi no ano 2000 para dizer que o Apocalipse não ia acontecer naquele ano. É um livro sobre a história do Novo Testamento, a evolução do cristianismo e o Apocalipse, e a minha conclusão sobre o Apocalipse. Eu estou fazendo uma segunda edição desse livro agora e vou reeditá-lo. E o meu terceiro livro, A Revolução da Medicina. Aqui, se você observar, a letra R está separada das outras letras, porque eu quero dizer que essa revolução é uma evolução da medicina, e não uma revolução no sentido marxista, por exemplo, de destruir, de tomar o poder. Onde a evolução da medicina que eu coloco nesse livro, e isso aqui deu a base da teoria da multimatrix, onde eu digo que a realidade na medicina não é uma das medicinas, mas é a soma de todas as medicinas. A medicina xamânica, que é a medicina mais antiga da humanidade, a medicina ayurvédica, a medicina tibetana, a medicina chinesa, a medicina homeopática, a medicina alopática, a ortomolecular, a medicina biológica, a medicina integrada, a medicina energética. Ou seja, todas as medicinas. O ser humano ele só pode ser compreendido na soma de todas as teorias. Nenhuma teoria é capaz e suficiente de explicar toda a complexidade de um ser humano. Assim como nenhuma matrix é capaz de explicar toda a realidade. Só que todas as matrix pretendem explicar totalmente toda a realidade. Então, em resumo desse segundo vídeo, todas as matrix são construídas a partir de uma observação do universo, uma interpretação ou uma explicação pessoal desse universo, que convence a uma comunidade a respeito dessa interpretação, gerando a matrix. Então, dentro dessa visão, a certeza que uma pessoa possa ter é simplesmente uma posição emocional, psicológica, de que ela conhece a verdade. Porque o ser humano sempre buscou, através da observação do mundo, encontrar a resposta de quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos. E se essa matrix, ela dá essa explicação para esse indivíduo, está tudo bem. Porque o ser humano sempre está buscando um sentido para a sua existência. E se a pessoa acha que encontrou esse sentido, está tudo bem. A proposta da teoria de multimatrix não é destruir as matrix. Por exemplo, assim, as matrix filosóficas, as matrix religiosas, as matrix científicas, elas são parcialmente verdadeiras. Todas as matrix são parcialmente verdadeiras.
Aqui, por exemplo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, que elas se aproximam. Porque como a Matrix é uma leitura desse universo, essas leituras, elas têm fundamento. Elas têm um fundamento, só que esse fundamento é limitado aos seus parâmetros, às suas percepções. Nesse meu livro da Revolução da Medicina, tem um capítulo que depois eu vou indicar nos comentários desse vídeo, o capítulo 1, Considerações sobre paradigmas como critérios de verdade. Nesse capítulo, eu vou indicar o link, que ele está no meu site de medicina, para as pessoas poderem ler e entender melhor, de uma forma mais detalhada, o que é um paradigma, o que é um critério de verdade. E todas essas matrix usam paradigmas. E todos esses paradigmas têm algum fundamento, baseado em alguma observação. Só que nenhuma dessas matrix é a verdadeira, porque nenhuma delas consegue observar o universo a partir da sua totalidade. Por exemplo, o ser humano, ele é genético, ele é bioquímico, ele é metabólico, ele é biofísico, ele é anatômico, ele é psicológico, ele é energético, ele é social, ele é espiritual. E cada uma das medicinas, isso é o que eu falo no livro da Revolução da Medicina, cada uma das medicinas focou um aspecto do ser humano. Quem é o ser humano? O ser humano é a soma de todas as teorias, de todos os pontos de vista, e de todos os pontos de vista que ainda descobriremos. Por exemplo, na física, no século XIX, um físico inglês disse: tudo que a ciência poderia saber, ela já sabe, e a partir de agora nós só vamos usufruir desse conhecimento. Aí surge o Einstein, nasce o Einstein, e o Einstein veio com uma teoria da relatividade e dá uma revolução na física. E depois do Einstein vem a física quântica, e a física quântica dá um outro salto revolucionário, só que um salto para o desconhecido. E o Einstein, na sua percepção de que tudo era matemático e tudo podia ser interpretado por uma fórmula matemática, ele diz: não, Deus não joga dados. Então, se percebe que o próprio Einstein, ele deu um salto a partir de Newton, só que ele resistiu à teoria da física quântica, porque ele não entendeu como que poderia haver um princípio da incerteza. Então, o que a teoria da multimatrix pretende? Ela pretende dizer o seguinte: todas as teorias são verdadeiras, mas parcialmente verdadeiras. Nenhuma é absolutamente verdadeira. Porque o absoluto não compete ao ser humano, porque nós somos limitados na nossa capacidade cultural e na nossa capacidade sensorial. As matrix são criadas a partir da cultura local de cada civilização. E não existe nenhuma garantia que aquela cultura era verdadeira. Por isso existem tantos deuses, por isso existem tantas religiões, por isso existem tantas nações, por isso existe teoria política, capitalismo, socialismo. Na minha teoria política que eu estou criando agora, que chama mesaísmo, onde aqui é a ideologia do meio, eu digo que nós não podemos escolher um lado, porque ambos os lados são construções culturais. Nós temos que abandonar esse processo e olharmos para a dinâmica do indivíduo, como que o indivíduo cria a história, como foi falado até agora. Então, espero ter esclarecido um pouco mais a teoria da multimatrix. Uma outra questão, por exemplo, é que uma matrix não pode dizer que a outra está errada. Não pode dizer. Porque como cada matrix usa o seu próprio paradigma, seu próprio critério de observação, não pode um ateu dizer que a religião está errada. Um ateu não pode dizer que Deus não existe. Ele pode dizer: eu não creio na existência de Deus. Mas dizer que Deus não existe é totalmente falho. Assim como um cientista, como ele não tem nenhum instrumento para estudar o que é metafísico, um cientista não pode dizer Deus não existe. Ele pode dizer, com os nossos instrumentos atuais, nós não podemos dizer se Deus existe, mas jamais podemos dizer que ele não existe. Então, a ideia, no final de tudo isso, é trazer para todos nós o que está faltando muito na humanidade: humildade. A humildade de reconhecer, como disse Sócrates, eu só sei que nada sei. E ele também completa: e só o fato de saber disso
Já me coloco em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então esse é o segundo vídeo da Multimatrix. Espero que eu tenha conseguido mostrar a dinâmica da construção do pensamento humano e das matrix. E convido vocês a darem o joinha, a compartilharem com os seus amigos, a quem possa interessar essa compreensão. Façam comentários, sugiram temas que eu possa falar, porque isso também mobiliza o canal. E vamos em frente até o próximo vídeo. Muito obrigado.